muito bem-vindos ao programa A Embaixadora. Vocês não sabem a felicidade que eu estou. Estamos na nossa estreia. Eu não vou me emocionar porque o rímel não é a prova d'água, eu não quero já estragar esse primeiro programa, mas é um sonho realizado, dar voz às mulheres, ao futebol feminino, principalmente nesse ano de Copa do Mundo, onde muitas mulheres estão sendo vistas, né? E a gente está tendo voz. E aqui é um programa para falar disso, para trazer a mulherada que tem esse protagonismo dentro de campo, fora de campo, que faz o futebol feminino acontecer. Então eu, como uma pessoa que estou no futebol há alguns anos, fico muito feliz de estar aqui, dando voz a isso. Então, muito obrigada, parabéns e gratidão a todos que idealizaram esse grande sonho. E esse é só o primeiro programa de muitos, se Deus quiser, amém. E a gente falou, quem traz? Primeiro programa, estreia. E eu falei, caramba, tem tanta gente legal, mas tem uma pessoa que eu admiro demais, dentro e fora de campo, que já fez muito e faz muito pelo futebol feminino, tem uma história linda. E eu falei, bora, vamos falar com ela. E o quê? Ela aceitou na hora, bora! Estou aqui, preparados? Tan, 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 tan. A nossa Zinedine Zanotti! Bora, Gabi! Agora que é aquele momento que sai palmas. Bora! Gabi, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é super corrida, está em pleno campeonato, mas eu gostaria muito que as pessoas escutassem mais ainda sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre essa sua paixão. Aqui também vai ser um lugar que nós vamos falar muito de paixões no futebol. O futebol sempre feminino, sempre foi muito movido à paixão. E hoje a gente vê um lado muito mais profissional, ainda alinhado com a paixão, mas uma coisa mais profissional. Então, seja muito bem-vinda aqui, à minha casa. Obrigada, Ami. E que honra, né, estar nessa estreia desse programa, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E já quero te parabenizar também por dar, né, esse espaço, abrir esse espaço para as mulheres e para o futebol feminino que tanto merece. É uma honra. É uma honra estar aqui. Gabi nasceu no dia 28 de fevereiro. A gente estava aqui nos bastidores. Eu falei, Gabi, se você tivesse nascido no dia 29, ia completar anos a cada 4. Ela falou assim, que bom, que assim eu estaria nova. Estaria para jogar aqui muito ainda. Olha essa mulher, quem vê a Gabi Zanotti jogar, não acha que ela tem a idade que tem. Não vou nem falar a idade, porque assim o pessoal acha que... Daí a gente pode cortar, né? Pode cortar essa parte, porque a idade não fala nada, muito pelo contrário, é nosso espírito, o espírito sempre jovem. E a Gabi ainda joga demais, minha gente. A Gabi é a nossa maestra ali do meio campo. Gabi, vamos começar lá atrás. Você vem do Espírito Santo e eu sei que você começou o futebol. Primeiro, como é que você começou a jogar futebol? Por que o futebol? Olha, eu acho que o esporte sempre foi uma paixão assim da família, né? E meu pai sempre gostou de jogar, minha mãe sempre jogou, então isso vem do... Isso é muito legal, Gabi. A mãe jogava. É uma coisa que já estava, né, ali na raiz. E meus avós também sempre me acompanharam desde o meu início. E meu pai, inclusive, tentou ser jogador profissional, mas não deu certo, né? Naquela época era muito difícil. E eu sou do Espírito Santo também, um estado pequeno, ainda com pouquíssimo incentivo ao esporte. Mas a tua mãe foi? Olha isso, né, gente? E a minha mãe, né? Inclusive, nós jogamos juntas. Que legal, Gabi. Num time nacional de Itaguaçu, interior do Espírito Santo. Como é que jogar com a mãe? Era engraçado, assim, naquela época eu sempre fui muito competitiva, né, você sabe, e minha mãe sempre jogou na zagueira, e eu jogava naquela época de atacante, era rapidinho, assim, meio... E rolava, tipo, porque eu joguei com meu filho, ele era diferente, assim, peladinha e tal, mas às vezes ele falava, passa, mamãe. Você falava como com a tua mãe? Tira, mãe! Ou falava o nome dela? Eu só queria a bola pra mim, né? Mas era só mãe que você chamava? Mãe. Ai, gente, por que não temos essas imagens hoje? Eu tive, né, o privilégio aí de dividir os gramados com a minha mãe. Lógico, muito amadora ainda naquela época, mas foi realmente incrível, assim, né? Me sinto realmente privilegiada. A mãezona jogava bem? Jogava, dava pra quebrar um galho bem. Meu pai também, então sempre nos finais de semana a gente marcava, depois de um certo tempo, né, a gente marcava com os amigos torneios, society, sempre marcava final de semana joguinho.
E aí meu pai sempre jogava também, minha mãe. Família inteira, que legal. A família toda Gabi. sempre foi apaixonada por esporte e sempre me apoiaram, sempre me incentivaram em busca de novos desafios, né? Nunca me deixaram estacionar num lugar e eles sempre me moveram. Dona Nayusa e o seu pai Ricardo. Ricardo. Ó, parabéns, porque a gente sabe que muitas meninas ficaram no meio do caminho por causa da falta de apoio, principalmente em casa. Verdade. É por isso que eu sempre faço questão de falar, né, da minha família, que foi sempre presente, e o quanto que é importante, né, a gente ter essa base e incentivar. E pensando, né, hoje eu vejo já que muitos pais incentivam, buscam, já pensando no retorno financeiro, porque hoje o futebol feminino a gente já começa a visualizar dessa forma. Mas naquela época não, eles simplesmente me incentivaram por amor, pela paixão pelo esporte mesmo. E ver que nunca, isso te fazia nunca imaginava, né, que algum dia eu pudesse viver do esporte, pudesse ter uma vida só do esporte. Caramba, parabéns, viu? E eu sei, assim, já vivi bastante coisa e muitas pessoas ficaram pelo caminho justamente por isso, por preconceito, mas o maior preconceito acabava vindo de casa, isso é muito ruim. Mas isso já está mudando, pelo menos. O seu pai foi técnico de futsal? Ele foi... Não foi não, gente? Edivaldo foi o técnico de futsal. Ah, o Edivaldo, Ricardo, minha gente. Ricardo, tanto nós. Eu tenho um problema, aliás, vocês vão ver que problema com nome eu tenho bastante. O Edivaldo foi seu treino. Aliás, você migrou do futebol de areia, society você jogava na tua cidade, tá? E você foi pro futebol de areia porque viu que lá também não estava... Você não ia ter um futuro... você não ia conseguir se profissionalizar naquele momento se você não fosse pro futebol de areia, que tinha um pouco mais de visibilidade no momento, naquele caso. Na verdade, eu fui pulando de galho em galho, né? Fui tentando um pouco de tudo. Ela é tão habilitada, gente. A Gabi veio de tudo. No interior, eu jogava futebol, realmente, campo. E 9 anos eu fui morar na casa dos meus avós, já com esse pensamento de me tornar, de ter uma oportunidade de estar numa escolinha de futebol. Era muito difícil ainda, escolinha de futebol feminino naquela época. Então, eu fui pro beach soccer. E aí depois eu fui pro futsal. Eu acabava assim intercalando, né? Fazia um pouco de tudo. Futsal já foi pro sul. Isso, nas escolas também, né? Na faculdade jogava futsal. E aí pro sul, foi pro Kinderman na época, Caçador, Santa Catarina. Quando o Edivaldo, nós recebemos uma proposta e fomos em 7 atletas e mais o treinador. Caramba. Que nós tínhamos sido vice-campeãs da Taça Brasil Sub-20. O futsal antigamente tinha muito boa visibilidade, assim, tinha muitos campeonatos bons. Eu cheguei a ser federada pela Federação Paulista de Futsal e eram campeonatos bons. Sim, até agora recente, né, encontrei com algumas amigas daquela geração e falamos o quanto o futsal, né, antigamente passavam os jogos transmitidos direto, era realmente... Eu acreditava que que o futsal pudesse, num breve período, tornar um esporte olímpico. E aí eu lembro que minha mãe falou, Gabi, eu acho que o futsal não vai se tornar um esporte olímpico tão cedo, você precisa procurar novos desafios. E foi aí que eu fui, né, migrando pro futebol de campo também. E foi nessa época que você foi para os Estados Unidos? Isso. Fez faculdade lá. Aliás, você é formada? Sports Management. Olha, gente, temos aí... Eu estava brincando aqui com a coisa da idade, né? Futebol, daqui a pouco a gente para. A Grazi falou que vai parar esse ano. Não sei se ela recebeu mais uma... Ela fala tudo isso todo ano. Ela fala isso. Aí ela recebe tem 3 anos que a Grazi está com essa história aí. Aí ela com a taça assim, ela fala assim, não vou me aposentar. A primeira palavra. A gente está falando do time master e tal, mas você começou... Quando você foi naquela época, os Estados Unidos, acho que era o sonho americano, né? Porque até... Você fazer uma faculdade e jogar pelos Estados Unidos era o auge de qualquer menina. A gente queria era jogar na Liga dos Estados Unidos, porque além de ser uma liga maravilhosa, essa possibilidade de estudar, aprender o inglês, enfim, ter um futuro também, porque a gente aqui no Brasil não tinha muito perspectiva de ser profissional no futebol. A gente pensava mais em intercâmbio, né? E naquela época era muito difícil, então eu fui assim, pegando e-mails de faculdade, enviando vídeos, tudo muito amador ainda, né? Você já falava inglês? Nada, não falava nada, então foi assim, na cara e coragem mesmo. E algumas pessoas, lógico, foram importantes naquele processo, me ajudaram bastante.
E foi assim, meti a cara e fui, lógico. Cara e coragem. Minha mãe, né, me incentivou muito. Depois de havíamos, né, vários títulos importantes no futsal de Santa Catarina, ela falou, o futsal está estagnado e você precisa, né, tomar novos rumos, e ela me encorajou. E se não fosse ela, talvez hoje eu nem estaria mais jogando, nem teria passado pelo essa parte mais profissional do futebol de campo mesmo. Eu tenho aqui que aqui a produção, gente, a produção trabalha muito. Eles foram achar você aqui, ó, todo o seu histórico escolar, nos jogos aqui, ó, em 2006, foi sua estreia, 9 de setembro, pela universidade, eu não sei falar inglês, gente, mas ó, Franklin Pierce. Ela pode falar porque, assim, é um inglês muito mais sofisticado que o meu. Como fala? Franklin Pierce. Franklin Pierce. E qual é a cidade? New Hampshire. New Hampshire. Estado de New Hampshire, Rindge. Sabe, obviamente, você vai lembrar, mas você sabe que o primeiro jogo da Gabi, oficial e tal, ela só fez 3 gols, o famoso hat-trick. Falei certo? Hat-trick. Hat-trick. No final do programa eu vou estar falando inglês. Você levou a bola para casa? Sabe que não, Mi? Poxa! Regra! É verdade. Como foi sua estreia? Aquele nervosismo, né? Como eu falei, eu jogava futebol mesmo, campo esporadicamente. Era uma competição e outra, que naquela época era muito comum. Falei, dividir entre o campo, o beach soccer, o futsal. Então a gente fazia de tudo. E super ansiosa, né? Tudo muito diferente, sem falar praticamente a língua, comunicação ainda bem difícil. Communication igual a Mas minha. foi assim, a estreia que eu nunca imaginei, né? Nem nos melhores sonhos eu ia estreando no futebol e com 3 gols. Então foi incrível. As pessoas já começam a te olhar diferente, ao mesmo tempo aumenta aquela pressão, né, de você corresponder nas próximas partidas. Será que Mas é sorte? Você usava que número naquela época? 10. Olha aí, gente, então Por já incrível fez que pareça, assim, sempre usei a camisa 10. No futsal, no beach soccer. Já muito novinho eu usei a 7 também, mas assim, a maioria da minha carreira foi sempre usando a 10. Falando em 7, a galera viu a vinheta aí, e eu fiz uma bonequinha. Dá para dar uma olhadinha, gente, que a gente consegue se aproximar. E aqui, ó, tem o 7, porque é meu número. Lindo, muito fofo. Aqui, minha gente, eu só depois de dar uma olhadinha aqui pra galera ver que eu fiz eu tô pra fazer essa tatu há um tempão. E aí o pessoal, nossa, o 7 cabalístico. Olha aí, ó. E fui eu que desenhei, viu, gente? Você vê que ainda bem que eu jogo bola. Porque se eu dependesse do desenho... E aí, o 7 não é cabalístico. Assim, eu sei que é um número importante e tal, mas é porque eu jogava com a 7, eu sempre tive a 7 como... Aliás, meu ídolo sempre foi o Marcelinho. Você tem um ídolo? Alguém que tenha te inspirado ou pela 10, ou pelo seu modo de jogar? Eu sempre gostei muito do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo. Sempre admirei muito, assim. Né? Ficava vendo os vídeos, tentando aprender alguma coisa. Você assistia vídeos antes de... Muito. Até hoje meu pai fica me mandando vídeo. Os vídeos do YouTube lá com lance. É assim que você tem que aprender a bater falta. Até hoje. Caramba, gente, aí você vê que a pessoa é exigente mesmo. Aliás, a Gabi, olha aí, ó, o 7zinho, olha aí. Sou eu. E assim, sou eu que eu mesma me desenhei, entendeu? É uma tatu que... O pessoal fala assim, pode fazer pra mim? Eu falei, não, né, gente, pelo amor de Deus, eu não faça isso em vocês. Eu fiz em mim, que sou eu mesma, né, mas eu não sei desenhar. 3 palitinhos, uma bolinha, 2 cabelinhos e foi isso, entendeu? Mas é porque eu faço na minha assinatura, minha gente. Aliás, Gabi, você gosta de tatu? Tem tatu? Tem várias. Tem algumas aqui. Quero fazer mais uns rabiscos aí. Então, Gabi, isso é um vício, minha gente. Eu tava vendo aqui, eu tenho 11 tatuagens. Aí o pessoal fala assim, onde tá? Que são discretas. Tá espalhado. Que a minha é grande, né? Eu tenho uma da panturrilha. A panturrilha é um leão. Aliás, você tem algum significado? Que tem gente... Tem algumas aqui. Tem uma menininha também aqui, né, jogando. Aí tem o time de recordes aqui, nosso, né? Naquele 2019. Foi aquela da final? Que algumas meninas fizeram. Mas eu chego em casa e minha mãe fala, você não aumentou, né? Você não fez mais tatuagem. Não, tá, a tatuagem, é um vício. Gente, tatuagem, quando vocês fazem uma... Aliás, quem não fez, não faça, porque quando fizer a primeira, vai vir a segunda, a terceira. E, aliás, eu tava falando com um tatuador, né, o Ciro, que tava até no vídeo ali tatuando,
Falei, é verdade, essa coisa do número par, ímpar. E falei assim, não, isso foi papo de tatuador para fazer uma a mais sempre. Tinha Porque essa eu falei, eu história tô com também 11, naquela se eu época. fizer a 12ª, eu vou ter que fazer a 13ª. Eu falei assim, isso é um pouco de papo. Ô, Gabi, eu vou até te dar isso aqui, ó, que eu falei, isso é muito legal. Todos os seus gols, para você saber, ó, em 2006, 15 gols, nossa, em 2007 você já passou para 28. Que isso, hein, gente, ó. Pode ficar Foi aqui, aumentando ó, a o seu pressão. histórico de gols. Eu preciso, Você minha lembrava memória disso? não é Até os boa. resultados Não, minha memória não é tudo. boa. É muito legal, gente. Ô, Gabi, você lá era chamada, porque normalmente o pessoal, né, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa também, sempre coloca um sobrenome. E lá você tinha Gabriela Demoner. Quando é que você virou Zanotti? Ou você já era Zanotti e lá virou... Na verdade, Zanotti começou na escola, ainda no Espírito Santo, né, no ensino médio, porque tinham 3 Gabrielas. E aí como né, era meio... Hoje no Corinthians é Gabi qual? Não, Zanotti é Zanotti, né, Gabi? E aí sempre chamava pelo sobrenome para facilitar. E eu lembro que minha avó até hoje, ela fala, porque Zanotti, né? Tem esse negócio de família, você sabe como é. Zanotti é da minha mãe e Demoner do meu pai. E aí nos Estados Unidos, né, realmente o last name, Demoner. Então lá as pessoas me chamavam sempre Demoner. Deve ser engraçado, né? Assim, ouvir. Eu gosto dos 2 sobrenomes, pra mim Eu tava contando pra galera aqui nos bastidores que eu lembro da Libertadores, o pessoal narrava Gabriela Maria. E eu falei assim, quem é essa pessoa? Porque a gente não tem como, eu nem consigo, pra mim a Gabriela Maria não é jogadora. Identificação nenhuma. E as meninas às vezes me chamam porque sabem que eu não gosto. Que não gosta de... Então, gente, não tem nada a ver, Gabriela Maria... E Gabriela Maria toca a pelota. Quem falo, é Gabriela? 2 sobrenomes tão diferentes, tão bonitos, né? Me chamar... Então, eles inovaram, né, minha gente? Eu sei assim que você passou por vários países e estruturas diferentes. Na China, foi algum perrengue que você tenha passado lá? Como é que você foi para a China? Qual foi o pensamento? Foi dos Estados Unidos direto para a China? Não, voltei para o Brasil, fiquei um tempo joguei no Santos também, fiquei um tempo na seleção permanente, aquela época 2015, e aí alguns chineses, né, aqui de São Paulo, eles entraram em contato. E aí eu fui com mais 2 brasileiras, fui com a Debinha e com a Fabi, então facilitou um pouco essa aventura aí na China. Então, porque hoje assim, tipo, você tem a internet, essas coisas, é mais fácil você ter comunicação com a tua família, mas assim, ir para fora do país um pouco antes, né, numa época um pouco mais atrás, era um desafio muito maior. Sim, tudo muito novo, né? Ásia sempre, quando fala em Ásia, a gente já meio que toma um susto, né? A realidade, cultura, assim, muito diferente. Então, mas o fato de ir com as meninas, que eu já tinha jogado junto no clube, então a gente já tinha uma certa... Ia se sentir sozinha, né? Sim, isso facilitou muito. E lá também eu conheci pessoas bacanas. Nayara e Jailton foram pessoas que me ajudaram muito lá, são meus amigos até hoje. E foi assim, uma experiência incrível. Fiquei 2 anos, depois as meninas voltaram, né? Eu permaneci, fiquei mais um ano na China, fui para outro clube e fiquei 2 anos na China. E teve uma passagem ainda pela Coreia antes de ir para a China, então gostei da Ásia. Caramba, gostou mesmo, né, gente? Mas é uma experiência, assim, eu sempre falo que se você tiver a oportunidade alguma vez, né, ter jogadoras de hoje a fazer alguma temporada fora, porque é muito enriquecedor culturalmente. Às vezes você pode, e eu vejo até hoje as meninas falando sobre, às vezes, a estrutura, principalmente do Corinthians, que tem uma estrutura muito boa, ser muito melhor do que a gente sempre tem essa coisa de que fora é melhor, e muitas vezes não é. Mas enriquece muito culturalmente você jogar com pessoas que têm uma outra forma de enxergar o futebol, de fazer o futebol, e pessoas desconhecidas, você acaba aprendendo outro idioma, tendo que comer outras coisas. Então, assim, a experiência é muito boa. Tanto pessoal quanto profissional, né? Acho que me amadureceu, assim, como atleta, como pessoa. A gente dá valor a inúmeras outras coisas que talvez estivesse só lá na casinha do papai e da mamãe, né? Não ia dar tanto valor. Então, a gente começa a olhar as coisas de outra forma. E acho que é importante também, né? Nessas transferências, você está rodeada de pessoas importantes, pessoas que
que te conhece, Sim. pessoas, né, que você pode confiar. Então, acho que isso tudo vai ajuda bastante aprendendo. nesse processo. Agora vamos para o dia 1º de abril. Não é só o dia da mentira, como o pessoal conhece, não. O que te lembra 1º de abril? Corinthians e São José, Campeonato Paulista de 2018. Minha estreia no Corinthians. Ó, memória, falei que não é boa e até acertei. Caramba, ele falou que a memória não é boa, mas assim... Foi minha estreia no Corinthians, se não me engano foi na Portuguesa, contra o São José, marquei um gol de cabeça. De cabeça? Foi. A Gabi, gente, Acho a que Gabi... o jogo estava empatado 0-0 e eu e a Adriana, né, a gente estava estreando ali nesse dia. Nós entramos e fizemos os gols, cada uma fez um. É uma boa estreia, né, 2-0. minha gente? Não, foi maravilhoso. Eu estava nesse jogo. Aliás, foi também esse ano que eu comecei a trabalhar como embaixadora do Corinthians, né, do futebol feminino. E maravilhoso, assim, vê-las jogar. Para mim, foi... Eu sempre falo para vocês que muitos sonhos meu como jogadora, que eu não pude ter, né, por ser outra época, e ter o futebol feminino era visto de outra forma, eu vivo com vocês. Quando eu vejo conquistar algo, eu falo, caramba, que legal, a gente vive, e não só pelo Corinthians, é pela modalidade Sim. inteira. Quando a gente vê um clube crescendo, uma modalidade crescendo, todas ficamos felizes, né? Obviamente que cada pessoa quer que o seu clube ganhe, mas a gente sabe que ninguém ganha nada sozinho. Então, ficar um time forte, isso não vai, o futebol feminino não vai crescer. É verdade, a nossa Aliás, luta, né, é por todos. Tem que a ser gente por quer todos. ver o crescimento da modalidade, um futebol cada vez mais atrativo, mais Sim. competitivo, e assim a gente vai crescendo, E quando né? respeita um time, a gente consegue trazer o respeito para todas as outras, né? E é isso que o futebol feminino busca. Arthur Elias. O que falar de Arthur Elias? Arthur Elias, eu vou dar um depoimento. Arthur Elias, eu várias vezes comento futebol feminino. E aí, normalmente, aquela pergunta, né, entra um, sai outro. E aí a narradora fala assim, Milene, sai, Zanotti, entra, sei lá, Tamires, o que muda? Aí fala assim, muda tudo. Porque o Arthur Elias é um treinador que muda muito, assim, ele nunca troca 6 por meia dúzia. Sim. Então, é um treinador, assim, para nós, quando eu falo assim, como é Arthur Elias? Eu falo assim, uma caixa de surpresa, porque vamos esperar a pessoa sair, a outra entrar e ver a disposição tática, porque aí eu comento. Eu não vou falar nada antes, porque eu posso me dar muito mal. Verdade, né? Cada jogo é alguma coisa diferente, mas tudo isso é treinado. Muito. É um treinador, assim, né? Já passei com vários treinadores que foram super importantes na minha carreira, na minha evolução, mas ele, sem dúvida, é um cara que sempre soube extrair, né? Muita coisa, assim, de mim como atleta. O Arthur, a gente fala sempre do Arthur Elias, né? Que é o cabeça ali, mas a gente sabe que tem toda uma equipe por trás, né? Tem toda uma comissão que eles já estão juntos há muitos anos, e isso a gente sabe que é importantíssimo pro sucesso, né? Pessoas que... Todos falam a mesma língua, né? Todos falam a mesma língua, confiam, né? Que é importante você ter alguém ali. Então, é toda uma equipe. E o Arthur não tem nem palavras, né? Acho que tudo que ele fez aí nos últimos anos com o Corinthians, antes ainda o Dax Corinthians, não precisa falar, né? Só mostrar o currículo, o histórico de títulos aí, fala por si só. Caramba, e você conhece o Arthur desde... Jogamos juntos na época do Centro Olímpico. Inclusive, assim, quando eu voltei para o Brasil em 2018, eu tive proposta de outros clubes, mas o fato de já conhecer o trabalho de toda a comissão técnica me fez escolher o Corinthians, e lógico, né? Então, a dimensão, né? O projeto do Corinthians, toda a torcida, né? Que sempre, mesmo de longe, acompanhava, assim. A gente sabe que a torcida do Corinthians é realmente Zay, eu vejo, assim, de 2018 para agora, 2023, é outra estrutura. Totalmente, né? A gente vê que a cada ano o Corinthians dá um passo para frente. É um processo, né? Não foi nada que saiu daqui. Ano a ano o Corinthians, a Cris, né? A Cris é uma pessoa que luta muito pelo futebol feminino, não só dentro do Corinthians, mas no Brasil. E a cada ano a gente tem conquistado não só os torcedores, mas o nosso respeito dentro do Corinthians, e isso é importantíssimo.
Sim. Aliás, não só, assim, o do clube teve uma mudança radical de pensamento sobre o futebol feminino, mas não só como clube, né, como os associados, as Sim. pessoas e tal, como os atletas do masculino. Existe muito essa interação, né? Verdade, né? Aquele machismo, né, É. enraizado, isso ainda tem muito na nossa sociedade. E acho que com as nossas conquistas, o nosso profissionalismo, a gente foi conquistando cada pessoa, né, cada setor, e isso é muito legal, que a gente acabou puxando as outras equipes juntos também, né? Todo mundo começou a investir no futebol feminino, e eu vejo hoje que já praticamente a modalidade já vem se consolidando a cada ano. Eu vejo várias vezes, tipo, Cássio. A gente fala assim, ele atravessa o muro, passa o portão e vai lá dar uma bisbilhotada no treino das meninas. Uma pessoa espetacular, né? Tá sempre lá acompanhando, ajuda as meninas ali também no trabalho de pênalti. Eu sei que ele sempre tá junto também. Então ele tá sempre acompanhando o nosso treino, sempre aparece por lá. É muito legal isso. E e eles têm essa consciência que, por exemplo, a gente fala, assistam as meninas jogando e tal horário. Quando o Cássio fala, tem um peso para a torcida muito maior, porque a gente vive nessa sociedade onde o futebol feminino está conquistando muitas coisas, mas ainda tem muita gente que nunca assistiu, mas já tem essa cultura preconceituosa de que o futebol para a mulher a mulher não deve jogar futebol. E quando um atleta do peso que tem, né, um atleta do Corinthians ou qualquer outro atleta homem, fala, a torcida acaba escutando de uma outra maneira. Sem dúvida, né? É um ídolo, não sei quantos jogos já com a camisa do Corinthians, e abrange, né, um número muito maior de pessoas, então é importante. E eles sabem disso, é muito legal, assim e vários, não só, eu já vi o próprio Gabriel, que jogava no Corinthians. Sim. E chama a galera do Inter. Que hoje está no Inter, muito legal. Ele também sempre foi muito presente. Então, meninos, vocês sabem dessa importância, e realmente quando vocês falam tem um peso muito maior, principalmente para a torcida que ainda não mudou essa cultura, porque é cultural e a gente tem que mudar realmente uma cultura e demora um tempo. Eu sempre falo do Ronald, né? Meu filho, para ele, você fala assim, a mulher não joga bola, isso nem sonha, para ele é uma coisa impossível e que ele nunca ouviu na vida e que ele não tem a menor ideia de como que isso pode acontecer. Porque ele cresceu com a mãe jogando bola. Então, a cultura dele é essa. Mulher joga bola. Mulher e homem. Meu pai joga bola, minha mãe joga bola, ok. Então é educado, né? Tem que educar desde cedo, educação. Né? Educação. Então ele foi criado com essa cultura. Temos um momento quebrando barreiras, minha gente. E aí, eu queria que você... Tem uma vinhetinha, gente, do Quebrando Barreiras? Então vamos... Por favor, coloquem aí a vinheta do Quebrando Barreiras, porque eu quero fazer uma pergunta para a Gabi. Eita. Gabi, eu queria saber se você, algum momento, assim, óbvio que a gente sabe que durante a carreira de uma jogadora de futebol ela teve que quebrar muitas barreiras, mas alguma que você tenha em mente que realmente te marcou ou que tenha sido um divisor de águas que você teve que enfrentar? Talvez a maior dificuldade, assim, né? Não só no... Acho que o machismo é algo que a gente lida todo dia, né? Sim. Infelizmente ainda hoje existe. Mas, como eu falei, minha família sempre me apoiou muito e foi fundamental nesse processo. E talvez a minha grande barreira foi essa transição, né, do futsal para o campo. Foi um grande desafio para mim largar, né, algo que já estava dentro, né, inserida ali, seleção brasileira de futsal, e realmente abrir mão do futsal para tentar buscar um novo desafio. E, como eu falei, a minha mãe foi minha grande incentivadora, e senão talvez hoje eu nem estaria mais jogando futebol, né? Então acho que foi mais ou menos isso, assim, uma grande barreira que foi quebrada. Esse foi o nosso momento Quebrando Barreiras.
Galera, não é de hoje que o Banco BMG acredita no nosso amado futebol feminino. Eu sou embaixadora do BMG desde 2020 e posso afirmar que são muitas iniciativas em prol do nosso esporte. E a mais recente delas, maravilhosa, minha gente, é o novo cartão do futebol feminino BMG. Um cartão de crédito e débito personalizado e feito especialmente para quem quer apoiar a modalidade. Bora com a gente fazer o futebol feminino chegar ainda mais longe, galera? Bora? Então, abra já a sua conta BMG e peça o seu cartão do futebol feminino. Banco BMG, o banco sem barreiras. E agora o nosso momento é o bate-pronto ou 2 toques. Eita. É rápido, assim. Falei, pá, você já tá acostumada. Tem que melhorar meu cognitivo. Eu não, é cada vez mais difícil, Gabi. A hora que a bola chega, eu vou, e agora? O que eu faço? Quem é que tá? Abriu, por favor. E aí, quando eu vou pensar, já tomaram minha bola. Entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Vários gols são lindos, mas o gol mais bonito na tua mente, que vem agora? O de bicicleta. Maravilhoso! Tem um também que eu fiz do meio de campo. Foi um gol assim marcante. Em 2011, narração do Luciano do Vale. Saudoso Luciano do Vale. Grande, saudoso Luciano do Vale. Aliás, muito obrigada, Luciano. Porque ele foi um dos percursores aí do nosso futebol feminino. Quantas expulsões na carreira? 2. É pra contar do futsal também? Época do futsal? Essa tá talvez certíssimo. 3. 2, acertei? Completamente injusta, sabe? A da Libertadores, a Libertadores foi não deveria nem entrar, realmente, né? Mas gente, na boa. Prato preferido? Churrasco. O clássico, né? É um futebol, um churrasco. Bebida preferida? Água de coco. Olha! Também adoro uma água de coco, gente. Lugar que ainda gostaria de conhecer? Maldivas. Também, Gabi. Então a gente pode já ver uma viagem, porque é realmente um lugar. E Aurora Boreal. É que a gente não sabe se vai acontecer, mas eu queria muito ver. Meu treinador da Islândia falava bastante. Nossa, ele viu. Sim. Já me apresenta e vamos lá. Eu me arrependi de não ter ido para Maldivas na época que estava lá, né? China, Coreia. Próximo, já estava mais perto, né? Porque agora só a viagem já cansa, né? E vocês não têm nem mais tempo para isso, porque não tem muitas férias. Lá é um campeonato atrás do outro. Lugar mais bonito que você já conheceu? Bonitos, assim. Se você me perguntar, Gabi, eu não sei, assim, sabia? É difícil. Eu gosto da minha terrinha. Gosto de Vitória. Mas também, né? Olha a terrinha dela, né, gente? Não é Vitória. Mas não tem, assim, nenhum lugar que tenha te surpreendido? A China é um lugar bonito, né? Que eu gosto muito de praia, né? Quando falo em lugar, assim, para viajar, eu prefiro muito mais a praia. Verão, mais ilhas, assim, do que... A China tem muita história, Você conheceu a muralha da China? Foi. Gia também não é um dos podia, lugares né? que eu Fui queria 2 vezes na conhecer. muralha. China, Coreia, mais coisas históricas, assim. Acho que tudo uma experiência diferente. Sim. Galera, e aproveitando, quero dar uma super dica, que eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas e jogos online do Brasil. Tô falando que do Aposta Ganha, que é o site que eu amo e super indico, porque nele você encontra a maior variedade, tanto de esportes para fazer os seus palpites, como as melhores cotações. Além disso, no Aposta Ganha estão os melhores jogos como o Mines, Aviator, Spaceman e muitos outros para você se divertir enquanto multiplicam a tua grana. É isso mesmo! Tudo isso com depósito e saque automático. É o Pix mais rápido do mercado. E eu tenho um bônus para você que está aqui assistindo junto comigo. Para ganhar é muito simples. Só você abrir esse QR Code que está aqui na tela, fazer o seu cadastro e pá, o dinheiro ali, o bônus já é teu. Então, vem faturar com a Aposta Ganha.
eu vim assim no caminho com várias perguntinhas assim, falei, Milene hoje está inspirada, eu gostaria muito... Porque assim, eu também conheço a Gabi, né, do Corinthians e tal, e de a gente fazer algumas coisas juntos, e obviamente como atleta. E, Gabi, antigamente a gente não tinha assim muita visibilidade no futebol feminino. E hoje, além de ter mais visibilidade, se tornou profissional, porque hoje, né, carteira assinada, as meninas, né, vocês conseguem fazer do futebol a sua profissão. Mas com isso, com a internet e tal, veio também muito mais fãs. E você tem uma fã que é muito fã tua, que a gente até fez como é que se fala? A gente fez de tudo, assim, força-tarefa, era essa palavra, uma força-tarefa para ela te conhecer, porque assim, ela era muito fã e a mãe não deixava ela viajar porque ela é do Sul. Novinha. Como que você lidar com isso, assim, de você passou várias fases do futebol feminino, jogou fora e tal, mas ter uma pessoa, assim, saber que o futebol feminino hoje é tão amado e ter uma fanzaça, e essa é uma que eu falo, mas tem várias. Mas, assim, lidar com essa situação de ter alguém que te admira muito, que te ama muito, e que, assim, não é uma pessoa que convive com você. Sim, é a Lari, né? A Lari. Mandar um Beijo, Lari. Beijo, Lari. Acho que ao mesmo tempo que é muito legal, aumenta a sua responsabilidade, né? Porque hoje nós temos essa responsabilidade. A gente inspira, né, pessoas. E eu sou muito grata pelo carinho. Sei o quanto, tudo que ela faz por mim, né? E acho que ela representa todos os outros fãs, né, que a gente às vezes não consegue ter tanto contato. E, cara, isso é reconhecimento do trabalho. Fico feliz que a gente consegue ter essa proximidade hoje com as redes sociais. Sim. Sempre tento responder todo mundo. Aparece muita gente pedindo vídeo, aniversário de fãs. Então, mas isso é bacana. Significado que acho que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Eu fico muito feliz com todo esse carinho. Eu nunca imaginei que, né, fosse ter essa multidão de fãs aí, gente que às vezes, nossa, nem sabia e caramba, te admiro muito se ouvir isso, é muito bacana. E sabe tudo, né? Sabe, você às vezes sabe mais de mim do que eu mesma. Tem mais engraçado, fotos, né? coisas assim que eu vou postando que nem salvei. Já aconteceu comigo, aconteceu assim sei lá, eu postei, minha cachorrinha tá mal, tô no veterinário e tal. Aí passa uns 3 dias, do nada a pessoa assim, sua cachorrinha melhorou? E assim, eu já esqueci, porque outras coisas aconteceram. E aí uma pessoa do nada perguntar como ela sabe que é minha cachorrinha? Porque eu já esqueci que isso eu postei na hora. Várias vezes. Eles sabem mais que a gente. Eu falo, tô orando pela tua Sofrem cachorrinha. Com a gente. É muito legal. E é muito legal, assim, que eu vejo mesmo, assim, o reconhecimento das jogadoras de depois de um jogo cansativo e tal, param para falar e tirar foto e dar autógrafo uma por uma, porque esse reconhecimento, que eu sempre falo, a pessoa é ela que faz você chegar aonde você está, né? Porque se ela não for lá assistir, torcer, não tem essa interação. Então... E tem aquele público que estão em todos os eventos. É muito legal. Fiel mesmo. Aqueles que a gente fez, né? Estão em todos os eventos. Evento lá no é. interior de São Paulo, todos os lugares eles estão. Ô, Gabi, você é uma pessoa que preza muito a família. Eu sempre vejo nos seus dias que você tem um pouquinho de folga, você já corre para ver tua irmã, teus sobrinhos. Como que é a Gabi, como pensa a parte de família? Você pensa em ter filhos? Ela é muito com os sobrinhos dela, gente. Eu lembro deles pequenininho, de colo lá no Corinthians. E agora, né, já estão correndo. Maior que a mãe já. É muito engraçado. Tá quase passando do tempo, né? Tá não, Cláudia Raia, obrigada. Porque agora ela virou assim, mulher pode ter filho ainda mais hoje com saúde, uma atleta, assim, não tem mais essa coisa da idade. Isso é meio... Vai de você, quando você se achar preparada, mas essa coisa da idade esquece, viu? Porque... Mas realmente eu penso, a Tati, né? Sempre me cobra quando eu vou lá, a Tati Parmegiano, a gineco, e é importante, né? Eu realmente penso, só não sei quando, não consegui ainda me programar para isso. Você será uma mãezona com certeza, porque eu vejo a forma que ela trata com os sobrinhos, gente, é mãezona. Espiritualidade, você tem algo que você creia a mais, assim? Por exemplo, a Gabi, ela teve uma lesão que assim, durou muito tempo, e eu acho que isso até é legal a gente falar sobre
é um tema que está cada vez sendo mais falado sobre a depressão nos atletas, e principalmente por causa de lesão, né? A maioria acontece uma lesão e você, essa insegurança do que vai acontecer, o desconhecido, volto, como eu vou voltar. Então, isso é um tema que está sendo muito mais abordado e tratado, que é o mais legal. Então, eu, por exemplo, tenho algo maior que me tira as forças, então, me dá as forças, né? Que tira para frente. Você tem alguma coisa que você acredita que... O pessoal pode chamar de tudo, pode chamar de Deus, de qualquer força. Você é uma pessoa com espiritualidade assim? Se não frequento, mas, né, minha fé é toda em Deus e sempre procuro, apesar de não frequentar a igreja, é onde que vem minha força, Deus e minha família. Sempre me apego a isso. E passei por momentos difíceis, né? Acho que é importante a gente falar sobre esse assunto que hoje, né, tão relevante como depressão. Mas naquela época talvez eu não conseguia distinguir, né? Sim. Hoje, quando eu olho por tudo que eu passei na Coreia, quando estava na Coreia, que foi um momento para mim muito difícil, pode ser que talvez estava no início de uma depressão, naquela época, 2015, 2014, então nem se falava, né, disso. Não, mas assim, não sei, né, estou falando hoje, olhando para o meu passado, como era meu comportamento lá. Ficava totalmente isolada, né, dentro de um quarto. Foram 10 meses assim, muito difícil a comunicação lá, porque não tinha tradutor também, ninguém falava inglês. Então, acho que é importante a gente sempre falar, né, sobre esses temas. Acho que é importante ter a família por perto, se apegar, né, e ter pessoas, né, que nos amam por perto para dar essa força. Porque a gente sabe que, principalmente o atleta, né, quando passa por esses momentos de lesão, a gente fica completamente... a gente fica ali, né, a gente fica afastado, a gente está no DM... isolado. Você não sente parte do grupo. Exato, é uma rotina totalmente diferente. Às vezes, né, até a própria mídia do clube, às vezes não tem por que pegar a gente lá naquele momento de tratamento, de reabilitação. Sim. Então, está dando, sempre mostrando quem está no campo, né? Sim. Que é isso que o torcedor quer ver também. Então, é um momento que a gente tem que ter muita força, né? Como eu falo, precisa ter pessoas, família por perto, se apegar, né? Cada um na sua crença. E é isso que eu sempre faço. Acho que gosto também de fazer alguma meditação, colocar alguma coisa para eu ter aquele momento de relaxar em casa, né, para controlar também aquela ansiedade. Você tem algum hobby fora o futebol? Futebol, a gente sempre fala, né, que o jogador de futebol, jogadora de futebol, quando está em férias, que gosta de fazer? Jogar futebol. Jogar futebol. A bola tem que estar presente, mas você tem algum outro hobby que te desconecte um pouco do meio do futebol, do esporte? É difícil, tá? Tirar do esporte, assim, é difícil. Eu não consigo me ver, assim. É mais, assim, meus momentos de reflexão, de relaxar, de colocar alguma coisa ali, algum som assim, uma meditação para eu tentar relaxar assim, não necessariamente ouvir uma música, mas uma meditação assim, algo que vai me relaxar assim, me trazer pro meu momento mais reflexivo assim, de interiorizar assim com você mesmo, mas assim, é difícil numa folga ou hobby, me afastar totalmente do esporte, porque a minha vida é esporte, eu gosto de jogar futebol, eu tô na praia, eu gosto de jogar um frescobol. Você sabe, né? Você me entende. Eu não consigo ficar parada. Pessoal, nossa, não para de parar. Não, é que eu não consigo. Eu gosto muito de ler. Eu leio bastante. Mas se eu estiver num lugar que eu possa fazer... Aqui eu só leio na hora de dormir, não dá para fazer esporte. Se eu tiver a probabilidade de fazer esporte, eu tô lá. Com certeza. Eu também sou assim. Não consigo ficar muito tempo. Aliás, a Gabi, gente, ela vê futebol de tudo. Ela vê futebol de botão. Se estiver passando, ela vai assistir. Você tem uma paixão muito grande pelo futebol, assim, você gosta de acompanhar mesmo, entende que a gente já assistiu vários jogos juntos, a Gabi, sabe? Fiquei só anotando aqui, para depois, quando eu for trabalhar, eu já estava com as anotações. Você pensa, assim, num futuro ser treinadora? Olha, algumas pessoas, né? Várias pessoas me perguntam sobre isso. Eu ainda não consigo me ver nessa posição de treinadora. Mas eu não tenho dúvida de que eu quero, né, quando eu encerrar a carreira, trabalhar, né, continuar inserida no esporte, que é assim que eu me vejo. Sim.
Não sei ainda em qual área, sempre penso mais nessa parte de gestão, não consigo me ver ali, né, dentro do campo. Mas eu acho que é tudo questão de adaptação, né? Não sei ainda como... Eu acho que tem que ter perfil. Você tem um perfil, mas tem que ver depois se você gosta disso aí. Mas perfil, assim, eu não teria perfil nenhuma de treinadora, gente. Nenhuma. É uma coisa você saber jogar ou não, ou passar isso, ser uma coisa mais didática. E perfil de treinadora mesmo, né? Eu acho que cada um tem um estilo. Eu não me vejo nunca treinando ninguém. Então, as pessoas falam que eu tenho perfil, mas... Tem sim. Vamos ver, né? Tem sim, gente. Vamos deixar pro futuro aí. Agora, a gente já está chegando no fim, a gente já passaria a tarde inteira aqui conversando, o dia inteiro conversando. Mas você tem algum arrependimento? Não. Eu sempre falo que os arrependimentos, assim, até das nossas escolhas ruins, nos fizeram chegar até onde nós estamos. Eu sempre... Tirar algum aprendizado, né? Mas... Faria diferente em algum momento, assim, sei lá, ao invés de ter ido assim, eu teria feito por um outro meio? Não, acho que me sinto muito contente, assim, com a minha trajetória. Com o rumo que minha vida foi tomando, realizada. Assim. E eu sempre falo, assim, a gente tem que dar graças sempre a tudo, todos os momentos, porque realmente nos moldam sermos o que somos hoje. Agora, essa pergunta eu acho bem legal, porque assim, é profunda, mas ao mesmo tempo faz você refletir o que a gente, de repente, nem sonhou em ser, ou vai muito mais além daquilo que a gente achava que ia ser, enfim. Mas a pergunta é, o que a Gabi de hoje diria para a Gabi de 20 anos atrás? Se você tivesse lá que acolher a sua criança, 20 aninhos atrás, o que essa Gabi de hoje, com tudo que viveu, com a experiência que tem, falaria para aquela Gabi que ainda tinha algumas projeções? Vem aqui, minha criança. Vai falar assim, vem aqui, vamos fazer umas embaixadinhas. Acho que eu não faria mudaria muita coisa, mas talvez escutaria melhor meus pais. Escutaria melhor meu pai e minha mãe. Eu lembro que minha mãe sempre falava da importância, né, de fazer aulas de inglês, e eu matava a aula e depois eu acabei pagando o preço, né, por não ouvir. Mas é acreditar nos sonhos, se dedicar, né? Acho que a gente tem que acreditar muito em nós mesmos, assim, e persistir. Acho que são assim, né? Parece meio clichê, mas... Mas aqui te... Aliás, é isso que é um dos recados para as mulherada, para as meninas que estão começando hoje. Eu sei, estou falando assim da Gabi, mas é a Gabi com esse sonho de ser uma jogadora de futebol, porque muitas vezes as meninas não têm ideia que vão passar dificuldades, mesmo com o cenário do futebol feminino hoje muito melhor do que nós passamos, mas ainda existe essa dificuldade. Estamos lutando para que isso cada vez seja menor. Mas é isso, persistir, não desistir, se apoiar, estar sempre ao lado de pessoas que te façam crescer. Isso é fundamental. Né? Porque às vezes as pessoas que estão ao seu lado são fundamentais para o teu crescimento ou não. Verdade. Tem gente que vai só te sugando, né? Então a gente tem que... E às vezes são objetivos diferentes. E buscar desafios, né? Porque acho que é isso que move a gente, são desafios. É verdade. O ser humano é movido a desafios. Gabi, antes de finalizar, nós temos aqui preparado, nós temos aí o VT surpresa para a Gabi? Pode rodar. Minha irmã, Metsucore, que orgulho poder estar aqui falando e te desejando tudo de maravilhoso nesse novo projeto. Obviamente, não tinha outra pessoa que pudesse representar melhor o futebol feminino e como embaixadora. Que esse novo ciclo, que essa nova etapa te traga mais felicidades, as mais queridas e mais guerreiras aí que eu conheço, que luta pela modalidade e que não desiste nunca. Então, tô aqui em nome de muitas outras pessoas que te amam para te desejar tudo de lindo nesse projeto novo. Um beijo, te amo. Fala, amor, bom dia. Primeiramente, dizer que é sempre um prazer
ser o seu namorado, né? Compartilhar com você coisas maravilhosas que têm acontecido nesses últimos quase 4 anos. E hoje é um dia especial porque é o lançamento do seu podcast, onde você é apresentadora, podcast A Embaixadora. Você que faz tanto pelo futebol feminino, mundo afora, e eu tenho certeza que esse novo projeto vai divulgar ainda mais e vai mostrar ainda mais a pessoa maravilhosa que você é, principalmente ligado ao futebol feminino. Boa sorte, tenho certeza que já é sucesso e estarei aqui torcendo e aguardando o meu convite, tá bom? Te amo muito, boa sorte. Hein? Minha maninha, Mi, tô muito feliz. Hoje é um dia muito especial, o dia que começa um dos nossos projetos tão maravilhosos, que é você como a grande embaixadora do futebol feminino. A gente sabe que você já é, mas a gente sabe o quanto que você se dedica para fazer esse esporte crescer cada vez mais e ser reconhecido pelo mundo. Então eu desejo muita sorte para você, para nós, para nossa equipe, porque eu tenho certeza que esse projeto ele vai ser incrível. Ele de fato vai ser um porta-voz para as mulheres no futebol feminino ganharem cada vez mais visibilidade. Sou muito grato pela sua amizade, por nós trabalharmos juntos. Eu tenho certeza que vai ser um mega sucesso. Tamo junto, Mica, vamos voar! Vará. Mica, eu não poderia deixar de passar aqui para falar o quanto eu te admiro, o quanto eu te amo e o quanto eu tô torcendo por você nessa nova etapa. Então conta sempre comigo. Passando aqui para te desejar sucesso na sua nova empreitada, que o céu é o limite para você, onde eu estou, na nossa casa, que para falar que eu torço muito por você, você é merecedora de tudo que vem acontecendo, você é capaz, você é muito profissional e além de ser uma pessoa, um ser humano sensacional. Eu não ganhei uma amiga, eu ganhei uma irmã e essa irmã merece todo o sucesso. Estou torcendo aqui, quero participar com você e quero ver tudo esse crescimento ano a ano desse projeto que você inicia hoje. Parabéns, um beijo, te amo, Mi! Mas... Eu achei que era um VT pra Gabi, gente, sou eu que tô chorando. Eu falei, não vou chorar aqui. Final, né? Vai borrar a maquiagem. Muito obrigada, minha gente. Eu tô aqui, não sei nem o que falar, porque eu tô emocionada. Obrigada. Obrigada a todos. E de verdade, eu me sinto muito honrada em ter essa possibilidade de estar sendo uma porta-voz de tantas mulheres que já fizeram, fazem e farão pelo futebol feminino e que esse seja um projeto de todas nós. Eu só estou aqui aparecendo, mas que isso tudo é construído com muita gente trabalhando por trás para que as pessoas a gente possa entregar esse material às pessoas. E, aliás, por entregar em material para outras pessoas, e conhecimento, e curiosidades, enfim, quem você gostaria que fosse nosso próximo convidado ou convidada? Alguém que você acha que tem muito a agregar para nós, para todas nós, para ensinar, para aprender, enfim. Acho que está aí, né, já. A Cris, né, Cristiane Gambaré, já. A Cris realmente é uma pessoa que eu admiro. Ela falou assim, não ganhei uma amiga e uma irmã, porque realmente, aliás, nos confundem bastante. Eu falo assim, é só ver quem tá com vestida mais estilo é a Cris. Eu tô mais no moletom, no tênis. Mas a Cris é uma pessoa que eu aprendo todos os dias, é uma pessoa que luta incansavelmente, né? A Cris mudou muito o meu jeito de ver o futebol, porque eu sempre vi o futebol entrar em campo e jogar. E depois, quando eu comecei a ver os bastidores... Os bastidores, tudo que acontece para a gente estar em campo, né? É muita coisa. Sim. Então, Cris, é a nossa próxima... A produção, Cris Gambaré, a Gabi falou, e eu assino embaixo, que a nossa... Já deixa a agenda reservada. É isso, porque assim... E laça a Cris, porque a Cris, ela é daquelas que ela marca várias reuniões no mesmo dia, no mesmo horário, porque é tanta coisa para resolver. Mas, Gabi, já anota aí, produção. Gabi, Cris Gambaré. Gabi, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Mi. Obrigada por tudo que você fez e fará ainda pelo nosso futebol feminino. E
te espero, não agora, jogue mais uns anos, que eu ainda vou jogar futebol, assim, até uns 60 anos. Vamos estar no E aí a futebol gente tem ainda que formar depois. esse time master, porque eu não quero parar de jogar, Gabi. Eu sei que meus joelhos já estão dizendo, Milene, deu. Mas eu gosto tanto, você sabe, né, que a minha paixão... O pessoal às vezes pergunta, se você não jogasse futebol, você ia fazer o quê? Não sei. Eu não tenho outra... A gente não consegue, né, se ver longe do esporte. E assim, mesmo que não seja jogando, é que eu gosto muito de jogar. Mas estar nesse meio e levantando essa bandeira de que a mulherada pode estar onde ela quiser e pode fazer o que ela quiser. E jogar futebol, eu falo muito para as meninas, mesmo que vocês não pensem em ser jogadora profissional, mas querem jogar na escola, querem jogar na rua com os amigos, querem com as amigas, querem jogar, só joguem, só pratiquem o esporte, façam aquilo que fazem vocês felizes, independente do que os outros vão dizer. Acho que você é a pessoa que melhor poderia representar, né? Obrigada. Que passou ali por várias etapas, que realmente vivenciou isso, então tenho certeza que a gente vai estar muito bem representada. E mais uma vez, obrigada por esse espaço de falar, né, da nossa carreira, do futebol feminino, e desejo todo o sucesso do mundo, tenho certeza. Amém! Obrigada, galera! Esse foi nosso primeiro programa, Embaixadora, de muitos que virão, se Deus quiser, amém. E assim, podem falar o que vocês gostaram, podem dar dicas, quem vocês gostariam. A Cris é um nome realmente que eu gostaria muito que ela viesse, por toda a história que ela tem dos bastidores do futebol feminino, que também veio com uma paixão muito grande. E ela também trabalha com muita gente, muitos homens, que ela teve que quebrar várias barreiras para estar onde ela está hoje. Mas vão mandando aí as sugestões. Obrigada para vocês que estiveram com a gente até agora. Mandem para geral e que seja o primeiro de muitos. E vai Brasil, que esse ano tem Copa do Mundo, gente. Eu quero ver o Brasil campeão do mundo. Eu acho que esse sonho está sendo cada vez mais trabalhado e está cada vez mais próximo. Você também vê isso? Sim. Bora! Beijo, galera. Fiquem com Deus e até o programa 2, que esse só foi o primeiro. Beijo!